Olá, graça e paz, mais uma devocional aí, mais uma para conta, né? Vamos ao que interessa então. Nesta manhã graciosa, eu quero falar ao seu coração algo muito especial. Falando e vivendo. Olha só, falando e vivendo, ou vivendo e falando, tanto faz. A Bíblia Sagrada diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 ao verso 17, dizendo para nós que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, para os pais ensinarem a palavra de Deus a seus filhos, eles precisam primeiramente conhecê-la. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela precisa ser real para nós. E só então Deus poderá me usar ou te usar para torná-la real para os nossos filhos, para os seus filhos. Deus nos diz em sua palavra que nós devemos inculcar. Inculcar é ensinar com empenho suas palavras, a Bíblia Sagrada aos nossos filhos, e falar dela sentado na casa, e falar dela andando de um lugar para o outro, e falar dela quando vamos dormir, e falar dela quando vamos levantar, como diz Deuteronômio capítulo 6, verso 7. E nossos filhos devem ficar impregnados da palavra de Deus. Eles devem ouvi-la e vê-la em qualquer lugar em que estejam. Eles devem ser confrontados constantemente com sua sabedoria e filosofia. Quando Deus diz que nós devemos ensinar a palavra aos nossos filhos, Ele não está falando de algo que pode ser feito na escola bíblica dominical durante 1 hora por semana. Mas trata-se de um estilo de vida, um exemplo. Isso requer tempo, isso requer esforço. Isso significa tornar a palavra de Deus prioridade máxima em nosso cotidiano. Isso significa tornar a palavra de Deus a nossa única regra de fé e de prática. Falando e vivendo. E é nessa sabedoria que, se passada aos filhos, poderá levá-los ao amadurecimento e torná-los habilitados para a vida. Queridos, nós também ensinamos a palavra do Pai pelo exemplo. Nossa obediência a eles, nossa obediência à sua palavra, nossa confiança nas suas promessas. Os nossos filhos, eles precisam ver que eu tenho fé na palavra de Deus, mesmo que ela pareça ilógica. Obediência à palavra de Deus sempre traz bênção da parte de Deus para nós. E os nossos filhos, eles precisam ver esta verdade ilustrada em nossas vidas. Eu gosto da ideia que os meus filhos precisam me ver hoje mais santo do que fui ontem e menos santo do que eu serei amanhã. Mas para que isso aconteça, eu preciso dispor o meu coração a buscar o Senhor e viver. A entender que a palavra de Deus, ela é nossa única regra de fé e prática. Eu preciso dizer para ele: filho, leia a Bíblia junto comigo. Eu preciso dizer: filho, ore junto comigo. Filho, congregue junto comigo. Filho, faça as coisas junto comigo. Falando e fazendo, fazendo e falando. Por isso eu quero lembrar você que é pai. Pense nisso. Seus filhos irão lembrar de você. De que forma? Como alguém que amava a palavra de Deus? Os seus filhos irão lembrar de você. De que forma? Vendo você lembrado das suas dobraduras do joelho, orando? Como você toma decisões? Os seus filhos estão vendo. Você sabe que o livro de Provérbios diz sobre finanças? Você sabe o que o livro de Provérbios diz sobre a educação de filhos? Sobre a língua? Sobre a autoridade em sua vida? Sobre tentação? Onde você tem procurado essas respostas? Essas respostas estão na palavra de Deus e elas devem estar primeiro no nosso coração e depois nós devemos inculcar aos nossos filhos. Eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, dizer a vocês que
viver e falar, falar e viver, farão toda a diferença no caráter, na idoneidade, na sabedoria dos nossos filhos futuros. Por isso que Deus te abençoe, por isso que Deus derrame graça sobre sua vida e entenda, você precisa falar e viver, você precisa viver e falar. Portanto, fale do Evangelho, anuncie o Evangelho, pregue a palavra, insta quer o tempo e quer não, mostre para os seus filhos o quanto você ama o Senhor, mostre para os seus filhos que você crê nas promessas de Deus, mostre para os seus filhos que a palavra de Deus para você é a única regra de fé e prática. Mostre para os seus filhos que o Deus que você serve é o Deus de Israel, o Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso, fale e viva, viva e fale. Deus te abençoe. Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças mais uma vez por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã, Senhor, tão gostosa, onde o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra, palavra essa que nos chama a atenção de não só falar, mas viver o Evangelho. Não só viver o Evangelho, mas falar do Evangelho para os nossos filhos e com os nossos filhos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão conduza cada um de nós, paz, em triunfo nessa caminhada. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, fiquem com Deus, até breve.